não, depois você corta. Tá, aí aqui, ó. Aí ele... Não, você não precisa mais abrir a palestra, já está aberta. Esquece a palestra. Tá, mas o quê? Para ele movimentar, para ficar bonitinho lá. Aqui? Isso eu faço aqui, ó. Tá. Pronto. Deixa lá. Tá bom. Deus. Vai estar tudo bem? Adeus. Não, aqui. Desculpa quando você falou com que eu estava fazendo o atendimento fraterno. A Geilza está no Brasil, a Terezinha está um pouco doente. Aí você já viu, né? Sobra para quem? Quem está pronto. O trabalhador está pronto, o trabalho aparece. Não, mas aí eu não sei se não, viu? Como é que faço isso? É um botãozinho aqui, ó. Tá. Aqui, eu falo daqui mesmo, é normal. Aqui, ó. O botãozinho está aqui. É aqui. Você pode ir aqui também e fazer aqui, né? Eu prefiro aqui porque daí não aparece a parte de baixo. Olha lá. Está tudo funcionando. Só se tiver vídeo, o vídeo ele trava. Não, o StreamYard não tem essa capacidade grande aqui. Então, tem que colocar uma outra casa. Funcionando bem. O microfone está alto, né? Nossa, aqui é alto, tá? Vamos tentar descobrir onde que aumentaram as caixas. Som. 1, 2, teste. Melhorou? Dá para escutar aí, Nuno? Tá bom? O volume ou tá muito alto? E a música, tá bem? Então tá bom, tá tudo certo, então. Vamos tomar uma aguinha. E vamos falar de caridade. Caridade. Fora da caridade... Não tem nada. Não, todo mundo sabe que ela tem a salvação, né? Não tem nada fora dela, né? Pode ser.
Mas aí. Olá, eu sou o Samuel.
Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia a todos. Bom dia. Agora escutei. Que Jesus possa envolver o coração de cada um de nós em muita paz, muita luz, muito entendimento dessa doutrina que nos consola e nos conforta, por isso que estamos aqui hoje. Peço a caridade de todos que estejamos com os nossos pensamentos despertos, né? Nossa mente desperta e o nosso coração aberto. E já de antemão agradecendo o nosso querido Roberto por estar aqui hoje com a gente. Trouxe até mentora com você hoje, né? Então tá bom, tá bem amparado. Eu vou pedir aí, quem vai fazer a leitura hoje? Deixa eu ver aqui, eu vou buscar aqui, que tem bastante gente, eu estou até perdido aqui, ó. Geraldo, você faz a leitura? Ah, tá sem óculos. Tem alguém para emprestar aí? Não, brincadeira. Então você faz a oração, porque a oração não precisa de óculos. João, você faz a leitura para a gente? Também tá sem óculos? Não. O Randall tá com óculos, vem para cá, então, Randall. E depois da oração, o Roberto já vem fazendo nosso estudo do dia, que Jesus possa envolver ele em muita luz. E obrigado pela doação do seu tempo. Pode escolher o que você quiser, Randall. Obrigado, tá? Obrigado. Bom dia. Bom dia. Sou o livro das Palavras de Vida Eterna, Chico Xavier, do Espírito Emmanuel. Vamos ver o que a lição de hoje nos traz. Reclamações. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, isso está pecando. Tiago, capítulo 4, versículo 17. Censuras com grande alarde os que se oneraram nos delitos do furto, entretanto, se acumulas inutilmente os recursos necessários ao sustento do próximo, não podes alegar inocência. Acusas os que desceram à criminalidade, mas, se nada realizas pela extinção da delinquência, não te cabe o direito de reprovar. Apontas o egoísmo dos governantes. No entanto, se te afervoras no egoísmo dos dirigidos, deitas apenas conversas vã. Critica todos aqueles que instruem os seus irmãos de maneira deficiente. Contudo, se dispões de competência e foges ao plantio da educação, não estarás tranquilo contigo mesmo. Clamas contra aqueles companheiros que categorizas por rebeldes e viciados, quando lhes anotas a presença no trabalho de socorro aos semelhantes. Todavia, se te sentes virtuoso e não levantas sequer uma palha em favor dos que sofrem, as sentenças que te saem da boca não passarão de injustiça. Entra no serviço de alma e coração, para que possas comentá-lo. Ninguém pode exigir dos outros o que não dá de si mesmo. Quem sabe o que deve fazer e não faz, deserta dos deveres que lhe competem, caindo em omissão lamentável, e se intenta atrapalhar quem procura fazer, certamente responderá com dobradas obrigações pelo que não fizer. Obrigado. Vamos fechar nossos olhos e agradecer a Deus por esse domingo, essa semana que se inicia, por essa casa, pela oportunidade de estarmos aqui. Que a sua paz, Senhor, que a sua luz possa ser uma constante em nossas vidas, em nossos corações, em nossos pensamentos. Que também possa estar em cada coração, em cada lar, em todo esse mundo, nesse momento de extrema turbulência que passamos. Que o mensageiro do dia tenha a felicidade de nos trazer a palavra correta, da fé, da luz que sempre buscamos. Seja conosco, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja, Senhor Deus.
Bom dia, gente. Bom dia. Tudo bom? Que alegria voltar a essa casa. É de coração. Rasgando seda, como se fala, né, Lúcio? É uma alegria porque a gente percebe que em cada ponto onde o mestre se apresenta, seja em qual localização for do planeta, seja qual for a linguagem que use, ele está presente com a gente. E a leitura e a oração, elas nos fazem refletir sobre isso. Então eu fico mais grato ainda de perceber quanto a casa está dentro desse contexto de nos trazer a palavra, nos trazer o entendimento, que eu acho que é o nosso grande desafio. Ler é fácil, mas entender e internalizar isso é um pouco mais, demanda um pouco mais de tempo, vamos dizer assim. E falar de caridade, para mim, é buscar essa conexão com o Mestre, é buscar essa conexão com o Cristo. A leitura nos foi feita da obra do Chico, ela já nos dá uma breve introdução de qual caminho para, de fato, a gente refletir se nós estamos ou não no ato de caridade. Só que esse assunto ele precisa ser alegre. A gente precisa trazer alegria para o nosso coração. Aquilo que nós fazemos fechados, sem sorrir, sem perceber a alegria e a gratidão do que está sendo feito, ele se torna mais complexo e às vezes mais difícil. Então, a primeira reflexão que eu gostaria é que a gente olhasse para essa discussão com alegria, não com peso, não com julgamento de estarmos ou não aplicando o que a gente vai fazer. Eu falo por mim, eu não sou essa pessoa ainda, mas esse é o meu manual de instruções, de bons procedimentos, de boa conduta, não que eu esteja já 100% nisso, mas estamos a caminho. Que a gente possa olhar com leveza, com carinho, com muito acolhimento para nós, nesse dia de hoje. Vamos falar do Mestre. Uma breve introdução sobre o que significaria caridade, né, dentro de um dicionário. E qualquer dicionário que a gente for buscar, a gente vai ver que ela está associada, a palavra está associada a amor ao próximo e associada também à benevolência. Aí tem uma explanação sobre o latim e o significado em latim, que significa amor, estima e afeto. E vamos tentar traduzir, durante o nosso estudo de hoje, como a gente traz isso para a nossa vida. A sua essência é muito mais profunda, inclui um estado de espírito constante em prol do bem. Aí tem algumas palavras um pouco mais chamando a atenção, fala em essência, fala em profundidade, estado de espírito e uma constância em prol do bem e do próximo. Aqui tem alguns exemplos de como a caridade se manifesta em outras línguas, em inglês, em francês, em espanhol, em italiano. E aí, ao lado, tem a foto da Irmã dos Pobres, como ela era muito conhecida na Bahia, em Salvador, que é a Irmã Dulce. Todos conhecem a Irmã Dulce? Obrigado. A Irmã Dulce, ela foi uma referência de caridade. Nós vamos entrar no contexto do trabalho dela, porque ele é muito amplo. Mas ela se tornou freira, assumiu o hábito, e ela foi, digamos assim, a primeira obra dela foi invadir um galinheiro e transformar esse galinheiro numa área de assistência aos pobres, os famintos, os descobertos. E hoje o trabalho dela resulta em um grande hospital em Salvador, atendendo milhares de pessoas por mês, 100% associado ao governo e de forma filantrópica, vamos dizer assim. É um hospital sem fim lucrativo e é uma obra belíssima. Hoje, eu acredito que ainda seja administrado pela irmã dela, mas é só um exemplo. Aqui tem algumas definições que às vezes são confundidas com o termo caridade. A gente não deve confundir caridade com bondade, porque a bondade é a qualidade interior que leva à prática do bem. São coisas diferentes, a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Não confunda com ajuda, porque ajuda é apoio ou socorro pontual.
Doação, que é doação, a doação é a entrega de recursos, tempo ou afeto. Afeto no sentido de sentimento, doação pessoal. Beneficência, beneficência é a prática organizada de auxílio. Filantropia, filantropia é amor à humanidade em obras sociais. E generosidade, que a generosidade é dar além do necessário com desprendimento. Guarda um pouquinho essa palavra, desprendimento. Quando não é caridade, né? Quando ela se transforma em um espetáculo, ela perde sua essência e se converte em vaidade. A verdadeira caridade olha nos olhos, respeita a dor e age em silêncio, pois sua recompensa não está nas curtidas, mas no coração do próximo. Caridade soma tudo isso elevado à dimensão espiritual. Livro dos Espíritos, questões 886. Ou seja, a caridade, ela nos envolve em todos esses outros conceitos, só que ela vai muito mais além. A caridade em si, ela é um ato de doação simplório, mas verdadeiro, e sem testemunhas, sem aplausos, sem nenhum tipo de telespectador ou audiência. É assim que nós deveremos buscar o entendimento. Na questão 886, no Livro dos Espíritos, a terceira parte das leis morais, se pergunta qual o verdadeiro sentido da palavra caridade como é entendida por Jesus, né? E ele responde: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. Nós vamos trabalhar em cima dessa questão agora um pouco mais profunda. Eu tenho certeza que todos aqui já conhecem, já leram, já estudaram, principalmente, o Livro dos Espíritos. Mas a proposta hoje é de refletir sobre esses 3 pilares da benevolência, da indulgência e do perdão. Jesus ensinou que a caridade vai além da esmola, ou seja, a nossa famosa frase que nós colocamos em vários estudos, camisas, publicações: fora da caridade não há salvação. Mas como é que transforma tudo isso de fato em caridade? O que é de fato caridade? A caridade, ela vai além de fazer o bem, ela exige intenção desinteressada, envolvimento do coração e amor verdadeiro. Faz sentido para a gente? Quantas vezes a gente está fazendo o que nós chamamos de caridade com todas essas intenções ou todos esses elementos juntos? Diferença entre fazer o bem e ser caridoso. São coisas distintas, mas são caminhos. Fazer o bem pode ser por interesse, por exemplo, na área da política, a gente sabe que existem caridades em forma de troca, por obrigação ou prestígio social, às vezes por redução de impostos, a gente faz uma caridade. É assim que a gente pensa? Estou fazendo caridade. Mas é caridade? O que eu vou falar, às vezes, é um pouco duro, mas não são minhas palavras, são reflexões sobre o que o nosso irmão mais velho, Mestre Jesus Cristo, nos ofereceu como reflexão para as nossas vidas. Repito, é para ser alegre. Por mais que seja duro, nós temos que trazer essa alegria para o coração. Para ser caridade verdadeira, o bem deve ser feito sem esperar nada em troca. Isso chama-se virtude. O valor moral do ato está na intenção. Mas o que é isso? O que é virtude? O que é virtude e desinteresse? Para Kardec e os espíritos que editaram a qualificação, a virtude não é apenas um conceito abstrato ou a ausência de pecado, mas uma força ativa e prática. A definição mais célebre está na questão 893 do Livro dos Espíritos, onde se afirma que a virtude reside no sacrifício do interesse pessoal em favor do próximo, sem segundas intenções. Foi o que a leitura nos falou? A gente não atenta, às vezes, para os detalhes. Eu gosto de pensar que todos os trabalhos da casa, uma casa espírita séria como esta, todos os trabalhos estão conectados. Da hora que o trabalhador voluntário acorda, até o momento que as portas se fecham,
todos os trabalhos da casa do dia estão conectados. Eu vou mais além. Todos os trabalhos da casa estão conectados 24 horas por dia. Cada um de nós é convidado a atuar e trabalhar em todas as dimensões, 24 horas por dia. Então, a leitura me deixou muito feliz. Aqui a gente vai falar um pouco da virtude como desinteresse, né? É um texto um pouco grande, eu vou passar por ele. Mas a palestra vai estar aberta. Mas os 3 pilares são: a virtude é vista como resistência, ela é vista como um estado de desinteresse absoluto, e ela é vista como a caridade em ação. Aqui esses 3 coisinhos já definem um pouco mais ela. Eu vou deixar o texto para a gente poder depois meditar sobre ele. A palestra está aqui disponível. A virtude é um conjunto de todas as qualidades essenciais que constitui o homem do bem, ou seja, ser bom, ser caridoso, laborioso, sóbrio, modesto, são as qualidades do homem virtuoso. O Evangelho segundo o Espiritismo nos convida a refletir sobre isso. A virtude só existe quando há o quê? Desinteresse. Por que essa palavra está se repetindo tanto? Qual é a mensagem que o Mestre nos deixou? Qual é a mensagem que o Consolador nos trouxe? Fazer o bem, esperando recompensas celestiais, sociais ou morais, ainda não é caridade plena. Eu faço a caridade porque eu estou com medo de ir para o umbral ou voltar para lá? Ou eu faço a caridade porque algo natural acontece dentro de mim e eu sou assim? O verdadeiro espírito caridoso, ele não calcula, ele não faz conta para saber, eu posso doar? Eu tenho na carteira? Dá para segurar agora? Ou esse irmão está precisando de algo que eu tenho nesse momento? Sem se preocupar se isso vai me fazer falta daqui a 1 minuto. Mas naquele momento eu estou ajudando o meu irmão. Não buscar aplauso, age com ardor natural do coração. Esse do coração está associado ao amor, ao nosso amor de amar um ao outro. Está no capítulo 15. Benevolência para com todos. Diferente de um favor isolado, a benevolência é um estado de espírito. É a inclinação constante de ser útil. Olha que bacana. Gentil e favorável a todas as pessoas, independente de quem sejam ou do que tenham feito. É fazer o bem sem olhar a quem. Tratar todos como irmãos, sem distinção, ser gentil, respeitoso e irradiar simpatia. Alguém já se viu fazendo isso no trânsito? Não, mas ali não é. Ali está fora. A gente faz pequenas analogias com o nosso dia a dia e a gente se pega nas armadilhas que a vida nos mostra para a gente dar atenção se realmente nós somos. Tá bacana? Ou eu sou pontualmente naquele momento. Alguns exemplos aqui de benevolência, né? Cumprimentar desconhecidos, passar pela rua, bom dia, dar uma olhada no olho, você está bem? Eu te percebo. Às vezes a gente passa por um homeless, por uma pessoa que às vezes está desprovida temporariamente de algum recurso, porque a proposta encarnatória dela é essa, a gente não olha nem no olho. A gente não percebe aquela pessoa. Às vezes a gente entra no local, no final de semana, para um lazer, e a gente não olha do olho daquela pessoa que vai servir a gente. Por quê? Aquela pessoa está ali para quê? Ela está cumprindo com a obrigação dela. Também. Mas ela está ali num ato também de resignação e fé. De levantar e trabalhar, de cumprir com as obrigações dela. Isso é muito, muito, muito bom. Respeitar trabalhadores, desejar o bem a todos. Capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo. Benevolência igual o quê? Ação do bem. Doar, servir, ajudar. Benevolência igual a desejo sincero de fazer o bem, com amor e pureza do coração. Olha que coisa linda. Amor e pureza do coração. A gente faz isso? Aí estou tentando. Né, João? Então, quando vai lá visitar os nossos irmãozinhos, é isso aí. Essa pureza no coração. Fazer o bem sem olhar a quem. Sem nenhuma troca, sem nenhuma recompensa.
A caridade verdadeira une dois pontos: ação e sentimento puro. Alguém pode doar uma sopa por interesse, mas com o tempo, se abrir o coração, sentirá alegria genuína. Isso é evolução espiritual. Qual é o convite aqui, gente? O convite aqui é um freio no nosso ego. Muitas vezes nós vamos ver pessoas tomando algumas atitudes que, na visão da pessoa, ela está fazendo a caridade, mas para o nosso ego, a gente vai julgar que ela não está fazendo caridade. Só que esse primeiro passo é importante para que a caridade aconteça. Qualquer ação que seja de beneficência ou benevolência para com o próximo é um path, é um caminho para se chegar à verdadeira caridade. Vamos ficar atento a isso, porque o nosso ego sempre vem na frente de julgar o próximo em comparação àquilo que nós achamos que nós podemos ser exaltados. Eu faço assim. Não é assim. Mas, às vezes, é a capacidade que aquele irmão tem de dar o primeiro passo rumo a uma caridade verdadeira. Faz sentido isso? E o que nós temos que fazer? Abraçar, apoiar, incentivar. Não elogiar de forma exaltada, mas mostrar para a pessoa que aquilo que ela está fazendo está no caminho certo. Nós estamos aqui. O que eu estou fazendo aqui hoje é um pouco disso. Como eu falei, eu não estou ainda nesse lugar todo que eu estou falando, mas eu estou fazendo o primeiro passo. E vocês estarem aqui, para mim, é um incentivo. O olhar de vocês, a forma como vocês recebem o que eu estou falando, é um passo para o Roberto se tornar caridoso. Entende o que eu percebo? Isso é muito, muito importante para todas as pessoas que fazem qualquer tipo de ação de benevolência ou beneficência. Isso está associado ao quê? Essa atenção, esse ponto de atenção, a nossa evolução espiritual. Eu tenho certeza que vocês já viram essa informação de uma forma um pouco mais diferente. Aqui está um exemplo de tabela evolutiva, onde nós temos do que nós já fomos, ainda somos um pouco, de espíritos imperfeitos, até chegar no espírito bom. Então, nós passamos da imperfeição, nós vamos entrar numa fase de beneficência, nós vamos passar para a benevolência, vamos fazer uma caridade com virtude, até chegarmos a um ponto de sermos um espírito bom. E o que é que define cada etapa dessa? Quando somos imperfeitos, predomina o quê? O egoísmo, o orgulho, o materialismo e as paixões. Ainda bastante associado à prática do mal. A prática do mal, não no sentido da ação, mas da ausência da puridade, do amor na ação. Na fase da beneficência, a gente começa a fazer o bem, mas ainda com aquele interessezinho, com a segunda intenção, talvez. Na benevolência, a gente realmente desperta um desejo genuíno de ajudar e vamos ser guiados por uma ação mais moral. Ou seja, o meu valor moral começa a prevalecer contra a minha animalidade ainda da imperfeição. Quando a gente faz a caridade com virtude, que é fazer o bem com ardor natural do coração, sem cálculos e sem interesses, nós já estamos muito próximos de uma caridade verdadeira. E quando um espírito está realmente considerado como bom, ele faz o bem de forma natural, constante e puro, não há mais desejo do mal e vive a plenitude do amor. Esse é o nosso target, esse é o nosso alvo, nosso objetivo. Eu tenho certeza que vocês estão do meio para baixo aí. Não tenho dúvida. Pelo olhar de vocês comigo, eu já vi que a coisa está bem avançada. Faz sentido isso aqui, gente? É uma associação da nossa evolução com o ato da caridade. Fora da caridade, não? Então, qual é o caminho progressivo da caridade? O que aquele gráfico ali tenta mostrar para a gente? Começamos agindo com interesses pessoais, que é beneficência, fazer o bem, né? Com o tempo, desenvolvemos amor pelo bem em si, ou seja, começamos a pegar gosto pelo aquilo que a gente está fazendo. Torna-se natural e espontâneo, passou a ser benevolência. Então, atingimos a caridade com virtude. Estamos quase lá. Então, fazer o bem é necessário, mas não é o suficiente. É preciso fazer desinteressadamente.
Aqui a gente entra no primeiro pilar para se fazer a caridade, que é a indulgência. Indulgência para as imperfeições. É compreensão diante dos erros e limitações humanas. Não significa conveniência, mas paciência e empatia. Exemplos: não criticar de forma destrutiva, evitar julgamentos severos, principalmente em público, né? Capítulo 10 do Livro dos Espíritos. O que é essa empatia? Definição de empatia é capacidade de se colocar no lugar do outro, sentir ou imaginar suas dores, alegrias e necessidade. Eu gosto de pensar que empatia é eu me conectar com o que o outro está, com a frequência, com a energia, com aquele momento em que a pessoa está. É dar atenção ao meu próximo. Diferente de simpatia, que é gostar de alguém, ou compaixão, sofrer pelo outro, a empatia é uma ponte emocional e moral que nos permite compreender profundamente a realidade alheia. Eu te percebo. Eu sinto você. Eu estou com você. Na psicologia, a habilidade de conhecer, de reconhecer e compartilhar os sentimentos de outra pessoa. Então, aí tem 3 aspectos para a gente poder refletir. A empatia e caridade na doutrina espírita, né? Que agora vamos pegar o nosso ponto. O Espiritismo nos mostra que a caridade moral exige empatia. Sem empatia, a gente não vai caminhar para uma verdadeira caridade. Por quê? Porque eu não estou sentindo outra pessoa. Eu estou indo motivado pelo quê? Ainda por interesses. Por alguma outra mensagem que não é a empatia para com o meu próximo. Existe um algo aqui que eu, às vezes, não percebo o que é. Sem se colocar no lugar do outro, não conseguimos praticar a benevolência, a indulgência e o perdão das ofensas. O Livro dos Espíritos, questão 886. A empatia é a base para compreender as imperfeições alheias, já que todos estamos em processo de aprendizagem espiritual. Ou seja, estamos todos na mesma classe, gente. Como é que é o nome dessa classe? Planeta Terra. Planeta Terra é o quê? Hospital e escola. Está todo mundo aqui na mesma classe. Um pode saber uma letrinha a mais do alfabeto, que o outro ainda não lembra. Mas a classe é a mesma. Por quê? Porque nós temos condição, todos, sem exceção, de sermos nivelados para o mesmo ponto. Basta a gente focar nesse nivelamento de conhecimento e aprendizagem. Mas todos nós estamos na mesma escola, na mesma classe. Se não estamos, é opção nossa. Quando ouvimos alguém se interromper, exercitamos a empatia que conduz à caridade, né? Então, é um exemplo de como praticar a empatia. Exemplo de empatia no cotidiano. Ouvir atentamente sem julgar. Tentar entender as razões de quem erra, em vez de condenar. É mais fácil a gente falar mal do que a gente sentar e tentar auxiliar ou, de alguma forma, sem ser fora da indulgência ou de causar um constrangimento à pessoa, buscar que a pessoa reflita sobre o ato cometido. Imaginar como gostaríamos de ser tratado em situações semelhantes. Ou seja, se eu me coloco na situação do próximo, eu vou me comportar como se eu fosse o próximo recebendo de mim mesmo. Transformar a empatia em ação é o quê? É consolar, perdoar e apoiar. Está fazendo sentido para a gente? Tranquilo? Alguma questão, alguma coisa? Podem falar o que vocês quiserem. Aqui não é aula nem nada disso. É uma reflexão, um estudo conjunto. Olha a reflexão. A empatia é um caminho para a caridade plena. Ela não é caridade em si, mas um instrumento essencial para que a caridade seja autêntica, porque nos permite sentir com o coração do outro. Olha que fantástico. O dia que nós conseguirmos sentir com o coração do nosso próximo, acabou o problema do planeta. Acabou guerra, acabou desavenças, e eu vou repetir agora uma coisa que é delicada. Acabou religião. Que a religião nossa, que o Mestre nos ensinou, chama-se amor. O Espiritismo é o nosso manual para chegar nesse amor. É a mensagem trazida pelo Consolador. O dia que nós estivermos nesse caminho, não precisa mais. Nós somos espíritos bondosos, um com o próximo.
Olha que lindo. E no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, encontramos a essência disso. Amar ao próximo como a si mesmo. Mas para amar o próximo, né, é preciso antes compreender, e a empatia é que nos dá essa condição. Perdão das ofensas. Perdoar é libertar-se do ressentimento. Exemplos. Não guardar mágoa por ofensas verbais, reconciliar-se com familiares. Essa é a parte mais fácil, né? O núcleo familiar é o primeiro convite para ser caridoso, não é não? Pai, mãe, irmãos, tios. Depois vem o quê? Família, filhos, esposa, marido. O perdão rompe o ciclo do ódio. Capítulo 12. O perdão é tido hoje como o grande remédio para a maioria das doenças da nossa existência carnal. Porque a doença que nós levamos para o plano espiritual não é carnal. É a falta de quê? De amor. A falta de amor ao próximo é a verdadeira doença que a gente leva para o plano espiritual. As outras, todas, que se manifestam na encarnação, ficam aqui. E o ciclo do perdão, para acabar com o ciclo do ódio, é o caminho para que a gente avance nessa cura e na nossa reforma íntima. Caridade material, moral e generosidade. A caridade material é o quê? É auxílio físico e doações. A caridade moral é o quê? É apoiar, é o consolo, o perdão. E generosidade é o quê? É dar além do esperado sem retorno, de forma despretensiosa. Todos podem praticar, ricos ou pobres. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13. Podemos ou não podemos? Existe alguma limitação a esses 3 tópicos de caridade material, moral e generosidade? Nenhum está preso a não fazer isso. Exemplo do nosso cotidiano. Escutar com paciência, evitar respostas agressivas, ajudar sem esperar agradecimento, confortar com palavras de esperança, motivacionais também. Em Mateus 7,12, é fazer aos outros o que gostaríamos que nos fizessem. A caridade é um estado interior. Mesmo sem mobilidade ou recursos materiais, uma pessoa pode ser caridosa, concorda? E como? Aí tem alguns exemplos. Com um olhar de compaixão, um sorriso, um pensamento de amor, uma oração sincera. A caridade está no íntimo, na intenção pura e amorosa. Eu queria fazer um parênteses nesse slide para falar sobre esse pensamento de amor. Em um outro grupo de estudo, nós falamos sobre a questão do que nosso planeta é acometido hoje. De desigualdades e o assunto da moda guerras. Se nós entrarmos no entendimento do pensamento, da forma como o mestre nos convidou a refletir sobre o que ele faz, que eu digo no sentido de resultado de consequência. Nós somos convidados a refletir sobre qualquer ação que nós julgamos serem maléficas à humanidade. E qual é a nossa atitude perante essas ações maléficas perante a humanidade? Quando eu vejo determinada pessoa, determinada situação acontecendo, qual é o pensamento que eu tenho sobre isso? Repúdio, ódio? Ou eu busco, através do entendimento verdadeiro da caridade, envolver essa situação, essa pessoa em amor? O pensamento, ele nos conecta com pessoas que estão na mesma frequência de pensamento. Se eu partilho um pensamento com vocês, e nós aqui juntos agora estamos partilhando esse entendimento e todos estamos na mesma frequência de pensamento, nós estamos criando aqui nesse ambiente uma egrégora de pensamento positivo ou negativo. Depende do que a gente esteja pensando. Esse pensamento, ele se propaga por todo o planeta. Toda essa frequência que nós estamos gerando de pensar está gerando algum tipo de ação energética. Se nós olharmos cada situação e cada pessoa no planeta com o amor e a caridade, nós vamos fazer o quê? Orar. Parar, dedicar o nosso tempo, a nossa energia, o nosso esforço, não falar mal, não criticar, não compartilhar tragédias, e nós vamos orar pelaquela situação, pelaquela pessoa.
Esse olhar com compaixão é o primeiro convite para tudo que vocês e nós acessarmos no nosso dia a dia, seja principalmente em redes sociais. Olha com compaixão que vocês estão acessando. Não é para dar um sorriso, não é para fazer vista grossa, mas é pensar com amor naquilo que está sendo visto e orar, manifestar essa ação de oração, essa ação de manifestar o bem. Pedir misericórdia, pedir que essa pessoa que está cometendo determinado ato caia em si, saia dessa insanidade, nessa doença de falta de amor e volte a um outro caminho ou vá para um outro caminho. Faz sentido isso, gente? A gente consegue fazer isso com poucos minutos no nosso dia. Então, esse é o convite. Caridade está no íntimo, na intenção pura e amorosa. No Livro dos Espíritos, na Leis Morais, Justiça, Amor e Caridade, o que é que ela nos coloca como lei, né? A caridade é o amor em ação. O progresso espiritual se constrói pela vivência diária da caridade, que é a nossa reforma íntima. Quando nós conseguirmos fazer parte disso daqui, nós estamos, de fato, fazendo nossa reforma íntima. Eu acho que a reforma íntima, ela é uma mensagem muito forte, mas não tem um manual. Para você fazer a reforma íntima, o passo é A, B ou C. Mas a resposta, o manual está onde? No Evangelho, nas obras básicas, nas psicografias que a gente recebe, nos livros. Se a gente parar ali e se conectar com Deus verdadeiramente, em uma oração sincera, a gente vai encontrar o caminho para a nossa reforma íntima. E a sugestão aqui é ir pela caridade. Essa frase, ela é muito demais conhecida, né, em todas as casas, que é fora da caridade não há salvação. Mas, para nós, no Espiritismo, a salvação não é ir para o céu, mas sim tornar-se o quê? Um espírito melhor. É a reforma íntima. Quando eu caminho para esse ponto da caridade, eu estou fazendo o quê? A minha transformação interior. O que é essa transformação interior? É mudar o meu olhar, meu pensamento, diante das provas e expiações da vida. E como é que a gente consegue mudar isso? Vou falar uma palavra difícil. Estudo. Estudar a doutrina, estudar as obras básicas. Eu estou falando de estudar, não estou falando ler. É fazer como a gente faz no Evangelho no Lar. Lê um pouquinho, discute, analisa, vai a fundo. Não entendeu? Vai de novo. Ah, não entendi, vai de novo. Toda vez que a gente relê algum trecho, pode ter certeza que o olhar mudou. E a nossa evolução vai nos fazer olhar aquele texto com uma profundidade coerente com o nosso estágio atual da leitura. Então, fora do estudo, a gente não faz transformação interior. E nós nascemos como? Como foi que Deus nos criou? Imperfeitos e ignorantes. Faz sentido, gente, o que eu estou falando? Ajuda? É uma reflexão profunda? Sim. Mas tem que ser leve. Repito isso várias vezes. Abracem cada um. Sorriam internamente. Por quê? Porque a mensagem está chegando. E a gente já sabe que muito que será dado. Bom, todo mundo está estudando, viu, Wilson? Turma aí, ó, firme e forte. Parabéns aos grupos de estudo da casa. O verdadeiro espírito bom não coloca limites para o bem, mesmo diante da dor, sofrimento ou sacrifício. Isso aqui é dele, tá? Não é do próximo, não. Do espírito bom. A caridade verdadeira é o quê? Ela é sem cálculo, sem ostentação, sem barganha. É fruto de um coração transformado que deseja o bem espontaneamente, sempre. A palavra é desafiadora. Falar sempre é o quê? É sempre, é eterno. A todo momento, a todo instante. Em qualquer circunstância, em qualquer situação. É preciso agir como que no início haja... É preciso agir, mesmo que no início haja com interesse, pois a prática constante transforma o coração. Ou seja, eu posso começar a fazer o bem, não é caridade ainda, mas esse hábito de fazer o bem, no final, ele vai se transformar em um ato verdadeiro de caridade. Por quê, gente? Porque a caridade transforma. A caridade, ela transforma profundamente
Só que o nosso cérebro, o nosso inconsciente, ele é programado através de crenças e paradigmas que nós vimos nos outros. O nosso pensamento, hoje, ele é baseado em conhecimento, estudo e nossas crenças e nossos paradigmas. Se eu pratico o bem constantemente, eu estou reprogramando o meu inconsciente de que aquilo ali é o ato certo. Eu vou reescrever, às vezes, o que eu faria de mal, sobrepondo com o bem. Eu estou fazendo o bem, ainda não é a caridade. Mas eu estou ensinando ao meu cérebro a pensar em termos de caridade. Quanto mais eu leio, quanto mais eu estudo, quanto mais eu pratico, mais sobrescrevendo coisas negativas eu estou fazendo na minha consciência, na minha mente. Faz sentido isso? Isso. Pois não. É como se você fosse deletando as dificuldades E sobrescrevendo. cada vez, e aí as coisas conspiram. Isso. O universo conspira, tudo conspira para que as coisas consigam acontecer. É impressionante. E se torna um hábito. Hábito. E o hábito, ele é um reflexo de algo que nós fazemos constantemente. Inconscientemente, às vezes. A grande maioria das vezes, os nossos hábitos são regidos pelo inconsciente. Por exemplo. Mas é difícil. É difícil você deixar de ir no churrasco para ir visitar um velho na... É verdade. Não, mas você forçou só. Foi bem sincero. Não, é verdade. É difícil, Oswaldo, mas... É desafiador. Não, é difícil, mas alguém conhece a escala do Dr. Hawkins? A escala das emoções? Ok. Ele define de 1000 até 20 quais são os tipos de emoções e sentimentos que nós podemos ter ou num dia, num momento, ou durante a nossa vida. E o divisor de água entre as frequências baixas e as frequências altas chama-se coragem. A coragem é o quê? É um ato de decisão. Eu vou enfrentar o Wilson porque eu não concordo com o que ele está falando. Ele vai enfrentar o Roberto porque ele não concorda com o que o Roberto está falando. Só entrar na fila. Então, esse ato de coragem, ele é norteado pelo quê? Nossas crenças, nossos paradigmas, nosso inconsciente. Se eu transformo essa vontade de ir ajudar no asilo em coragem, eu vou. Aí eu vou a primeira, eu vou a segunda, eu vou a terceira. Aí virou hábito. Mas a coragem de dar o primeiro passo, gente, às vezes é fazer o bem. Ah, não, eu vou por interesse. Eu vou lá no asilo, eu quero tirar uma foto e botar no meu Facebook. Vai, pode ir. A segunda vez você já não vai mais, não. Porque você já se envolveu naquele ambiente. Quem já foi lá sabe a energia que está lá dentro. É uma energia linda, maravilhosa. Por mais que não pareça, o que tem ali dentro é fantástico. É um trabalho, não tem nem como definir. E é interessante que quando você faz... Vou citar uma passagem aqui. Eu sempre andei de moto, os amigos aqui sabem, e em São Paulo tinha um grupo que eles falavam, Frank, vamos lá tirar foto? A gente leva as coisas e tira foto. Aquilo me incomodava. Mas me incomodava. Às vezes eu chegava, já descia as situações, aí chegava um cara, você já desceu tudo? Não tirou foto? Eu não tirei. Esqueci. Mas, teve uma vez que a Rose aqui, minha esposa, falou assim, continua fazendo, daqui a pouco eles fazem sem você. Olha aí. Você não precisa mais ir junto. E aconteceu isso. Aconteceu, não aconteceu? Um grupo de amigos continuaram fazendo, eles continuam tirando foto, mas eles continuam fazendo muito. E vai fazer mais, vai chamar mais. Alguém, né? E às vezes a pessoa que assistiu a foto, veja, a gente tem que entender que a foto às vezes é um chamado. Chega, né? Se a gente usar bem a rede social, gente, nós temos uma ferramenta de trabalho, de evolução extraordinária. Nós é que precisamos aprender a usar ela. Então, eu mando uma foto, aí uma pessoa que está lá 20, sei lá, 1000 milhas de distância, vai dizer, nossa, que trabalho bonito, eu também quero tirar uma foto assim, vou fazer um aqui. E começou. Às vezes a mensagem, na linguagem que a pessoa está preparada para receber, é aquela foto. Aquele ego, talvez aquela vaidade, aquela situação. Por isso que a gente não pode o quê? Lá atrás, os primeiros slides, julgar. Não dizendo que você está julgando, você trouxe um testemunho, um relato real para comprovar o que a gente está falando, não é por aí. Então é fantástico. Porque o bem também, ele vai utilizar dessas ações, dessas atitudes,
né? Vai. Ele vai, eu acho que ele busca também isso para que outras pessoas também sejam envolvidas. Às vezes é a linguagem que aquela pessoa vai entender. Se a gente falar nessa linguagem que a gente está usando aqui, espiritualizada, ou dentro de uma doutrina, talvez a pessoa não alcance, ela até repudie. Por quê? Porque ela não tem crença. Às vezes ela é agnóstico, por exemplo. Tem um caso contado do Dr. Paulo Frutuoso, que ele fala que um médico foi operado por um espírito materializado, foi curado, e aí um dos trabalhadores perguntou: mas, doutor espírito materializado, fulano, por que ele teve essa cura? Ele não acredita em Deus, ele não tem religião, não? Ele fez: você já viu o hospital que ele construiu? Você já viu quantas pessoas são atendidas lá de graça? Você já viu quanto ele faz de caridade nesse hospital? Quantas vidas são salvas? Quantas pessoas, era ortopédico, se não me engano, quantas pessoas mutiladas ele traz de novo alegria para alguma área da vida? Ou seja, não está associado a uma linguagem, está associado ao exemplo do bem. Fora da caridade, nota salvação, a gente continua, né? A salvação é tornar-se homem de bem. E isso só é possível pela vivência da caridade. Olha aí. Caridade é o quê? É benevolência, indulgência e perdão. É lei de amor, prática acessível a todos. Aqui tem 2 exemplos extraordinários de caridade. Madre Teresa e o Chico, nossos irmãos. E são exemplos para ser estudados. Se a gente tivesse o benefício de ter acesso à vida do Chico na íntegra, de ver como era o cotidiano dele, como era o trabalho dele, da Madre Teresa, no dia a dia. Estou falando das obras, estou falando de livro. Estou falando do exemplo no dia. Todos aqueles que a gente tem alguma oportunidade de ter um contato, que conviveram com ele, seja um pouquinho, as coisas contadas, narradas, são extraordinárias. Vai muito mais além de um texto de estudo. Vai para o exemplo da pessoa. De como aquele ser encarnado, pela consciência encarnada, ela se manifestou na vida de todos que rodeavam de forma positiva durante toda a sua existência encarnada. Aí são esses 2 grandes exemplos. Tem outros inúmeros, mas... Divaldo também, né? Divaldo também. Divaldo é um exemplo fantástico. Em Coríntios 13:2, ainda que eu tivesse toda a fé e não tivesse caridade, nada seria. Olha para isso. Qual é o convite, né, para a gente refletir? É praticar diariamente a caridade em pensamentos, palavras e ações. Eu sugiro focar no primeiro. Por quê, Roberto? Focar no pensamento caridoso é uma reforma íntima. Porque o pensamento caridoso, ninguém está ouvindo. Encarnados. Os desencarnados, a depender do nível de entendimento deles, conseguem ouvir nossos pensamentos. Só que o pensamento, o que eu aconselho, assim, de forma muito veemente, é: aprendam a pensar sobre o seu pensamento. O que quer dizer isso? Medite sobre os seus pensamentos. Por que eu estou tendo esse pensamento? O que está me levando a pensar ele? Qual a consequência? Qual a causa? Qual a repercussão? Quando a gente aprende a pensar o pensamento, pode ter certeza, nós vamos reduzir muito os nossos atos sem caridade. E vamos elevar em um grau, talvez até muito bom, a nossa reforma íntima. Mas a mais... Tudo começa no pensamento. A palavra começa no pensamento. Antes da palavra, teve o pensamento. Antes da ação, teve o pensamento. Então, o pensamento é... O que é a palavra, né, Oswaldo? É o pensamento em ação. Exato. E o que as escrituras nos falam? Deus pensou e criou. Mas a gente pensa assim, mas às vezes a caridade ela surge do nada. Não dá tempo de você pensar. Ou você faz. Mas ela é natural. É que nos primeiros slides a gente falou. Aí a caridade espontânea e natural. Sem pensar a quem. Essa é a melhor para mim. Já está agindo. Vai por instinto. É muito interessante da história do Chico é que ele tinha tanto crédito, né?
e que ele pediu, que ele queria morrer, desencarnar, num dia que A os população brasileiros não iam sofresse sofrer. menos Porque ele sabia. o impacto da saída dele. Ele sabia a quantidade que ia passar. E ele morreu exatamente no dia que o brasileiro... Que a gente ama, né? O futebol. É que era uma sensação estranha. Estava feliz demais, não podia ficar triste. Até nesse momento, ele conseguiu. A gente percebe nele a sabedoria de mostrar para a gente, eu vou fazer a passagem, mas está tudo bem, mas eu não quero que vocês sintam saudade. Porque é a saudade física, né? A gente tem certeza que ele continua fazendo o trabalho dele. E, às vezes, acaba atingindo o espírito, né? Essa coisa da gente ficar, por isso que quando um ente muito amado desencarna, a gente não pode ficar nesse egoísmo. Ele é, digamos assim, tolerável durante a nossa capacidade de desapegar dessa presença física. Mas ele vem com o tempo. A gente vai chegar lá. Roberto, só uma questão aqui. Se em vez de começar pelos pensamentos, palavras e ações, eu fizesse o caminho contrário. Não tem problema. Aí é fazer o bem. É fazer o bem. Como eu não gosto de ir na academia. O que vai me fazer me motivar a pensar e mudar meu mindset, meu paradigma, é começar a ir à academia. É ter a coragem de começar. Ter a atitude de... Eu não sou uma pessoa caridosa. Antes de eu pensar como caridoso, meu mindset está criado como não caridoso. Eu começo a atuar e a ter lá dos velhinhos, a estender a mão para o meu próximo como ação, e assim influencia sucessivamente o meu pensamento. Perfeito. A forma que a gente vai chegar até a caridade são diversas. Umas vão pela ação, como o amigo ali falou sobre o ato de tirar foto. Não é uma questão pensada em caridade. Às vezes é uma questão de participar de um grupo, um contexto social, uma promoção, ou divulgar uma marca. Bacana. Não é um ato pensado para a caridade, mas foi um ato pensado para alguma outra coisa. Quando você falou da academia, foi um ato pensado o quê? Da coragem de se desafiar, de querer ficar, né, não ficar assim gordinho, querer fazer um negócio um pouquinho melhor. Mas a gente não vai julgar isso, porque com o passar do tempo, isso vai se tornar a caridade de fato. Quando eu falei aqui, eu sugiro a gente, pelo nível de entendimento de cada um aqui, por estar dentro de uma casa já orientada a essa conduta de caridade, é a gente refletir sobre os pensamentos da gente. Porque eles são os guias, os pensamentos são os guias para nos tirar da caridade. Então, observa o pensamento, dá atenção a ele. Eu estou com o pensamento de não ir para a academia. Observa, por quê? Preguiça? É o quê? Falta de coragem? Então, para a gente que está falando sobre esse assunto, está se propondo a refletir, estudar esse assunto, o pensamento, para vocês, é um caminho já ótimo. Mas vão ter ações que a gente vai tomar sem ser para a caridade. E está valendo, gente. Se o bem chegou no outro, está valendo. Se o mal chegou no outro, para. Aqui tem uma mensagem, nossa querida Madre Teresa, que ela nos diz o seguinte: não podemos fazer grandes coisas, mas podemos fazer pequenas coisas com grande amor. Esse ato de amor, se a gente colocar na frente de todas as ações e pensamentos que a gente tiver em nossa vida, principalmente com os primeiros slides nos mostrando que a gente deve pensar primeiro no próximo e depois pensar na gente, a gente vai chegar no ato de amor. O ato de amor não é somente para conosco, nossa família, nossos entes queridos. O amor é para aquele que a gente, às vezes, nem sabe onde está. Não sabe nem quem é. Nunca viu. Nunca deu um bom dia. Mas quando a gente tiver a oportunidade de fazer essa manifestação de amor por ele, que a gente faça. Que a gente haja nesse instinto que a gente falou aqui agora. Natural, espontâneo, sem calcular, sem ter um porquê. Esse é o meu desejo, que a gente consiga chegar nesse estágio o mais rápido possível. Só assim, gente, todos nós, nesse patamar, esse planeta vai entrar em regeneração. Esse planeta ele não vai entrar em regeneração. A estrutura planeta Terra, que vai entrar em regeneração, é aquilo que nós estamos fazendo no planeta Terra. E sem amor, sem caridade,
A gente só vai retardar o tempo. E não vamos deixar nenhum para trás. Não adianta a gente correr e ficar lá na frente esperando milhares virem atrás. Vamos caminhar juntos. Como a gente está fazendo aqui agora. Refletindo, meditando, buscando praticar, pensar melhor. Aí sim, a gente vai dar um salto quântico aí de amor por esse planeta e pela nossa humanidade. Faz sentido? Faz muito sentido. Eu quero agradecer, finalizando com a primeira imagem que a gente viu na abertura, que é esse exemplo de vida, de existência e de continuidade de esperança em nossas vidas, que é o Mestre Jesus. Ele nos fala que a caridade é o bem feito com o coração, livre de interesse, é a virtude mais elevada, a síntese do amor em ação. Deus abençoe a cada um, suas famílias, seus entes queridos, que a gente possa se convidar todos os dias a fazer parte das egrégoras que trabalham no planeta Terra, que praticam o amor e a caridade, sem distinção. Cada um, no seu olhar de manhã, ao acordar, se apresente para o Mestre Jesus. Peça permissão a Ele para trabalhar em seu nome, durante o seu dia, no seu trabalho, nas suas convivências. Se apresente como trabalhador do Cristo. Tenha certeza absoluta, Ele está ouvindo você. E Ele vai estar presente do seu lado, em todas as situações e circunstâncias que você for fazer o amor pelo próximo. Que Deus abençoe a cada um. Muito obrigado à casa, aos mentores da casa. Que Deus abençoe a cada um. Muito obrigado. Tudo bem? Todo mundo vai ser caridoso? Todo mundo viu? Todo mundo vai ser caridoso ou não? Tentar? Reforma íntima. Vou fazer um Por esforço. caminho. Vou fazer um esforço. Eu vou para os recadinhos aqui. Eu até abri aqui para não esquecer, que é um bocado de recado que tem aqui, viu? Primeiramente, vamos falar da Feira do Livro. Sábado, dia 28 de março, das 10 até as 8. Luci vai trabalhar, hein? Das 10 até as 8, Luci? Eu falei isso com ela, falei, não, né? Bônus horas triplicado para você. Solicitação de ajudantes para... Com certeza aí, ó. Quem quiser bônus horas, a Luci vai estar distribuindo no sábado, dia 28, que é a Feira do Livros, em português, inglês e espanhol. Vai ser no domingo, dia 29 também, e no dia 4 de abril e 5. Então, quem quiser um ótimo presente, né? Ajuda a casa também a manter essa luzinha acesa, né? A outra vai ficar sempre. Né? Todos estão convidados, né? No sábado, dia 4 de abril, vai ter um seminário, das 10h30 até 13h, com a psicologia analítica e transpessoal, significados e propósitos para viver mais e melhor, com o Ney Prieto Pérez, e também a ciência quântica, e psicologia, os estágios de transformação planetária, processos de interiorização prática, com o Dr. Júlio Prieto, que é o filho, né? Vai vir o pai e o filho no dia 4. E no dia 28 também é nossa comemoração de 35 anos, ó. Dia da casa. 35 anos do Amor e Luz. Eu nasci junto, né? Nossa, pensa, né? Que sorte que eu tenho, né? Nasci junto há 35 anos atrás. Mas vocês não deixam ninguém ser feliz, né? Não deixa ninguém ser feliz. Então, 35 anos. Vai ter música com a Cacá Rezende, uma cantora. Com a cantora Cacá Rezende vai ser... Deixa a Regina falar ali um pouquinho. A fundadora, isso. Eu também sou a fundador. Deixa eu ver se ele... Então, a Cacá Rezende, no sábado. Irmão da Mara. Ó, se o almoço atrasar, não é minha culpa hoje. Você não acusa eu, tá? Tá precisando. Fala, deixa eu ouvi também.
João Bosco é o fundador. Regina. E logo depois, porque eu tenho 35 anos dos Estados Unidos. 35 anos. Então, e vai ter uma cantora, Cacá Rezende, muito boa aí, circulou até um videozinho, né? Ela vai estar aqui com a gente dia 28, o jantar, os convites já estão sendo vendidos, vai esgotar, se vocês não comprarem logo, vai esgotar, gente. Então, ela vai estar com a gente, musical, sábado, o dia inteiro ela vai ficar aqui. Ela falou que vai ajudar na Venda do Livro também, a Luci. Vários cantores junto, né? Vai ter. Vai ter. André Cabral, isso. Vai ser uma festa de luz aqui, né? Todos estão convidados. Convida o povo lá também, Roberto, tá? Vai ser bom, né? Mando sim. A Manalu mandou. Mandou, né? Então, tá tudo certo. Vocês receberam qualquer coisa, qualquer dúvida, fala com a Lucia. A gente está precisando de colaborador também para ajudar, né? A organizar tudo, limpeza, essas coisas que precisa. Então, todos estão convidados aí, ó, venham com a gente, vamos... Vai ter um franguinho que eu vou fazer. Vou tentar vender o peixe aqui, Luciana. A Soninha vai cozinhar também. O que você vai cozinhar para a gente, Soninha? Eu vou fazer qualquer coisa, só cozinhar. Não, você tem que falar uma coisa que você vai fazer. Eu posso fazer uma carne cozida. Eu quero saber também se vai ter um tal de sopa ciscante. Do Valt. Valtinho, vai ter? A sopa de frango do Valt olha, é uma das coisas melhor que tem. A sopa de frango do Valtinho. Vou fazer, vou convencer ele a fazer pra gente. Essa é a hora certa. Nossa Senhora. E o almoço? O almoço está de... Primeira. Com muito amor, fluidificado. Nada engorda. Ah, tá. Então, todos estão convidados para o nosso almoço. Tá lá fora esperando. Essas meninas aí capricharam hoje, né? Meu Deus do céu. Não, só as meninas não. Ele é um dos... Não, eu não fiz nada. Fiz nada. Todos são convidados. Olha, eu estou vendo a Catherine. Agora aprendi a falar o nome dela. A Catherine, ela tá suando lá para fazer tudo legal para a gente lá. Obrigado, viu? Só ela, tá vendo, gente? Mas vocês eu já falei, gente. Deixa eu ser ciumenta. Então tá bom, gente. Vamos para a nossa segunda parte, que o estudo foi bom, mas todo mundo está com fome. E é muito bom falar sobre a caridade. A caridade é bom. É boa, mas vamos a gente, você acha, uma pergunta, você acha que a gente tem que aprender a fazer caridade? Ou não? É só ir fazer e pronto. Depende da pessoa. Tem pessoa que tem que aprender. Em geral, vocês acham que é bom aprender a fazer caridade? Não é bom aprender? Eu acho que eu não participei, infelizmente, eu tive que ficar na cozinha. Mas, assim, um pouco que eu participei, o que eu acho, que ela é natural, ela é lógico que a gente tem muito a aprender ainda, né? Não chega aos pés desses exemplos, né? Mas, assim, ela é um cliquezinho que dá na gente. Mas sabia que dá para aprender a fazer caridade? Pode aprender. Estudando. Estudem. A casa oferece estudos maravilhosos. Hoje a gente teve o atendimento fraterno, teve o Nuno, com o Evangelho segundo o Espiritismo. Nós temos estudos na segunda-feira com a Terezinha, Iniciação ao Espiritismo, é o livro da Terezinha Oliveira. Né? Na quarta-feira a gente estuda Ivone do Amaral Pereira, a trilogia dela. Na quinta-feira tem a Gênese. Olha só quanto. Na sexta-feira tem a Coacilma, o Livro dos Espíritos. No sábado tem, nossa, daí você pode escolher inglês, espanhol ou português. Tem muita coisa, tem a meditação, né? O domingo tem, eu já falei, né? Tem um estudo e tem, olha só quantas oportunidades nós temos. E uma caridade muito importante também é para com nós mesmos. Nos dê oportunidade. Se deem a oportunidade de ser caridoso com vocês mesmos. Olhe no espelho e seja caridoso com você. Né? Tenta aprender alguma coisa, Sinara. Eu acho importante aprender a fazer a caridade, porque às vezes a gente só agir no ato de fazer, você pode achar que está fazendo bem e não está fazendo, até mesmo para você mesmo.
Vamos fazer a caridade, olhar para você, olhar para o seu tempo e ver o que você consegue ressignificar dentro desse tempo, porque às vezes dedicar um tempo para um estudo ou para aprender, a gente veio simples e ignorante. Se só fazer o bem não nos exigisse burilar as nossas más tendências de tudo, pode ser que no ato de fazer, você está fazendo mal para você mesmo. Eu estou fazendo bem, aí eu fico 200 horas dentro de uma sala. Não estou fazendo bem no meu corpo no final, sai de lá desidratado. Então, fazer o bem acima de tudo, aprender o como com você mesmo, para depois você conseguir fazer com o outro. Porque senão, a gente coloca essa máscara de estou fazendo bem para o outro, acabando com o seu tempo, acabando com a sua energia, lógico, né? No avião mesmo fala, coloca a sua máscara. Mas é sobre essa condição do como, no sentido de doar esse amor sem ferir. Com certeza. Primeiro, né, você falou um exemplo muito bom, que é o do avião, né? Primeiro, coloque a máscara de oxigênio em você mesmo. Depois, você ajuda o outro. Senão, você vai ajudar o outro e vai comprometer a sua vida, né? Então, eles falam isso, é muito certo. E também, no lado espiritual também, né? A gente pode, né? É muito, muito louvável ir lá no asilo, né? Em todos, fazer uma visita para uma pessoa doente, né? Mas a gente tem que também, às vezes, como se diz, né? A gente tem que analisar a situação e ver como que a gente está, né? Será que a gente vai levar apoio para aquela pessoa ou vai, às vezes, desequilibrar ela? Porque, às vezes, a gente pensa que está ajudando, né? E a gente acaba não ajudando a pessoa. A gente acaba incentivando a pessoa a cometer um erro. Às vezes, é assim. O Raul Teixeira, ele fala uma coisa muito interessante. Eu tenho ainda um minutinho ainda. Todo mundo olha para o relógio e olha para mim. Olha para o relógio. Todo mundo com fome? Está todo mundo com fome, né? É para dar mais fome ainda. Ó, o Raul Teixeira... Fala, Frank. Não, por favor. Não, por favor. Pode falar. Eu tenho qualidade comigo? Com certeza. Mas vamos lá. Eu gostei muito do estudo. Eu vi assim, a caridade ela é um veículo bem mais fácil da gente aceitar. Porque às vezes você falar assim, ame o próximo, não sai na esquina amando o cara que te deu uma fechada, você não ama o cara que te prejudicou, o vizinho que pegou sua vaga de garagem, você não sai amando assim. Eu acho um pouco difícil quando as pessoas falam, ame o próximo. Não é fácil amar. Mas a caridade ficou tão clara para mim, ela é um veículo que te coloca dentro dele, é um carrinho de rolemã, que te coloca dentro dele e te leva para vários lugares. E você indo nesses lugares, com a frequência que nós comentamos, você vai começar a fazer isso, a viver realmente. Não dá para sair amando todo mundo. Eu não consigo. Estamos na mesma. Nem que eu diga que amo tanto, às vezes eles vão estar desestimuladas. Eles vão até puxar o pescoço delas outras. Eu amo, mas não é minha plenitude ainda. Não é? Mas a caridade é um veículo, gente. Ficou muito claro para mim. Obrigado. Eu acho que se a gente conseguir entender isso, começa mal. Então, agradecemos o Roberto e eu vou pedir para a mentora do Frank vir fazer a nossa oração hoje, que é a Rose. Você que botou ela em problema, viu? Você que botou ela em problema. Vem fazer a nossa oração e nós vamos para o passe. Que Jesus nos abençoe. Obrigado. Ele já está convidado já para as outras, tá? Vem para cá, Rose, por favor, e que Jesus nos abençoe. Então, vamos agradecer a Jesus, aos mentores da Casa Amor e Luz, aos nossos mentores individuais, ao nosso palestrante do dia de hoje, Roberto. Possamos interiorizar o estudo do dia de hoje e colocar em nossos corações a necessidade da caridade,
Vamos amolecer os nossos corações com paciência, compreensão, benevolência e indulgência. Jesus possa estar conosco nessa caminhada, nos orientando nesse caminho, que muitas vezes é árduo, mas se Deus nos colocou nesse caminho, é porque Ele sabia que nós podíamos passar por ele e vencer. Seja graças a Deus.